Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e hoje a gente está aqui como crítica marxista. E a partir de agora, sempre que eu falar que estamos como crítica marxista, saibam que isso significa que o Osemir não tem culpa nenhuma nas barbaridades que eventualmente eu venha falar aqui. Mas hoje, depois de um longuíssimo hiato, eu vou retomar aquele curso de introdução à crítica da economia política. Aliás, mais do que retomar, eu vou começar ele do zero novamente. Mas antes de mais nada, eu inclusive queria pedir desculpas, pela descontinuidade do curso, ainda mais porque era um curso que tinha bastante gente interessada, então eu realmente pisei na bola em não ter dado continuidade a ele. Na verdade, na minha cabeça eu tinha concluído ele, mas enfim, acabei descobrindo que não. Mas enfim, então dessa vez as coisas estão muito mais bem organizadas por aqui, tanto que vocês estão vendo a frequência aí de vídeos, de textos lá no blog Resultado Geral, então eu garanto que a gente vai conseguir concluir esse curso aqui sem mais problemas. Bom, então vamos aos breves recados iniciais, porque o episódio de hoje já vai ter bastante conteúdo. Para quem não viu ou não se lembra, a proposta desse curso é passar pelas principais categorias da crítica da economia política. E basicamente essas categorias foram mais longamente discutidas nos 3 livros do Capital do Marx. Então a gente pode até dizer que se trata de um curso de introdução ao Capital. Porém, é bom lembrar que este curso tem como principal inspiração os capítulos de 3 a 8 do livro Economia Política, uma introdução crítica, do José Paulo Neto e do Marcelo Brassi. Eu vou inclusive deixar o nome direitinho na descrição do vídeo, porque se alguém quiser acompanhar o curso com a leitura do livro, fica mais fácil para vocês localizarem. E sobre o formato do curso, como vocês já estão se acostumando, eu vou gravar todas as aulas no mesmo formato que fiz naquele curso sobre as grandes organizações, que eu falei bastante sobre o Chandler. Mas esse aqui eu vou postar ele somente no YouTube, porque para não misturar com as coisas do Resultado Geral, que enfim, elas estão ocupando lá as plataformas de streaming. Só que considerando a distância temporal em relação às aulas que eu já tinha gravado e postado aqui, e também em razão dessa mudança no formato, eu decidi começar do zero o curso. Assim, ninguém precisa ficar correndo atrás de vídeos antigos com uma qualidade duvidosa, e também não tem a questão de ficar se adaptando a 2 formatos de vídeo distintos. Posto isso, então, sem mais enrolação, vamos logo ao curso. Bom, então para a gente já ir pegando o fio da meada, uma categoria elementar que a gente precisa entender bem ela é a categoria trabalho. E a gente precisa se dedicar um pouquinho mais a ela, porque uma série de confusões posteriores aos trabalhos do Marx, as principais discussões em torno da crítica da economia política, são resultado de uma má compreensão do que o Marx e muitos pesquisadores posteriores a ele entendiam a categoria trabalho. Quando eu falar então em trabalho, eu não vou estar me referindo a uma atividade que a gente executa em troca de salário. Isso é uma forma muito específica de trabalho. Para nós, o trabalho é um elemento fundamental da vida humana. E ele é fundamental porque, por meio do trabalho, a gente adequa o que já encontrou dado pela natureza para o atendimento das nossas necessidades. E além de ser fundamental para a sociedade humana, o trabalho, no sentido que a gente está usando aqui, é uma atividade essencialmente humana. E essencialmente humano porque ele é a fusão de uma atividade ideal e uma atividade prática. A fusão desses 2 elementos é o que levou Marx a construir aquela imagem conhecida, diferenciando a atividade instintiva das abelhas em relação ao trabalho do pior arquiteto. E logo a gente deve ter um trabalho pela frente que vai ser diferenciar o trabalho de atividades que podem ser realizadas por robôs inteligentes. Mas isso é uma tarefa que foge ao nosso curso. O que nos interessa hoje, no entanto, é o fato de que o surgimento de robôs inteligentes é a expressão de um processo milenar de refinamento do trabalho humano. Ou seja, os seres humanos vão acumulando conhecimento sobre os fenômenos da natureza e assim vão se tornando mais produtivos. E a gente vai se tornando tão produtivo que, quem sabe um dia, o trabalho marginal, ou o trabalho novo, se torne tão pequeno que as pessoas, elas de fato, possam discutir sobre o fim do trabalho.
que hoje é uma discussão absurda. Mas por enquanto, é seguro afirmar que o aumento da produtividade implica apenas a ampliação da riqueza que foi acumulada e na ampliação da riqueza consumida. Ainda que a sua divisão e racionalização seja um problema tão grande como era em momentos mais regredidos da história, momentos inclusive em que a produtividade era muito menor. Mas da mesma forma que a gente gastou uma energia definindo o trabalho, vamos também definir o que a gente entende por riqueza. Riqueza é uma coisa que satisfaz as necessidades humanas, sejam necessidades que provêm do estômago, sejam necessidades que provêm da mente, como bem colocou um famoso pensador aí. E na verdade, até o que é mais comum é que elas sejam um misto dessas duas coisas. Mas então, se essas coisas que a gente está aqui chamando de riqueza atendem a necessidades humanas, a gente pode dizer que elas nos são úteis. E, portanto, elas possuem aquilo que a gente vai chamar também de valor de uso. Só que todos nós sabemos, né, que na sociedade atual, as coisas que nos são úteis não costumam nos ser disponibilizadas de graça. A gente pode dizer que na maioria dos casos, as coisas úteis elas vão assumir a forma de mercadoria. Então, de uma forma um pouco mais pomposa, a gente pode dizer até que, no modo de produção capitalista, a forma elementar da riqueza é a mercadoria. Eu falei há pouco que as coisas úteis dentro da sociedade capitalista costumam assumir a forma de mercadorias. Mas quando eu enfatizo o costumam, não é um mero detalhe. Para uma coisa útil assumir a forma de mercadoria, ela tem que ter a capacidade de ser trocada. E com isso eu quero dizer que essa coisa ela tem que ser comparável com outras coisas. E obviamente, além de ser comparável com outras coisas, para ser uma mercadoria, ela precisa ser produzida com o intuito de ser comercializada. Se você faz um pudim para comer de sobremesa, esse pudim não deixa de ser mensurável em relação às outras coisas. Se você faz um pudim muito gostoso, ele pode ser inclusive valioso, mas o seu objetivo é outro, é para o seu próprio consumo. E obviamente que o pudim ou qualquer outra coisa que você faz, né, para o seu próprio consumo é muito mais uma exceção do que uma regra. Na maioria dos casos, hoje, quando a gente precisa de algo, a gente precisa comprar ou no máximo alugar essa coisa. E reparem só que apesar dessa face negativa, essa questão indica algo que é até bastante positivo. Na medida em que a sociedade humana vai se desenvolvendo, ela vai se tornando algo muito maior, muito mais complexa e muito mais cheia de coisas. O mesmo indivíduo hoje, ele é incapaz de produzir todos os seus alimentos, suas roupas, seus utensílios domésticos, seus medicamentos, sua internet, seu meio de locomoção, enfim. Mas eu sei que a maioria que está ouvindo isso vai dizer que não, mas isso é negativo. Mas não é não. O camponês medieval, ele conseguia produzir tudo que ele consumia. Mas a expectativa de vida na Idade Média é, sei lá, 40 anos. O que torna o fato de a gente não conseguir produzir tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver um ponto negativo são as outras facetas do modo de produção capitalista, e não o fato da sociedade ter se complexificado, ter se tornado uma organização social muito mais complexa, muito mais refinada do que as organizações sociais em momentos mais regredidos na história. E, inclusive, a divisão do trabalho é uma das expressões desse refinamento, ainda que também você encontre divisão do trabalho em sociedades mais regredidas. Agora, voltando para a questão da comparação entre diferentes mercadorias, ou até uma outra forma de falar, né, a questão da mensuração do valor de uma mercadoria em relação a outras, para comparar coisas, a gente tem que partir do que elas possuem em comum. E o que é de comum entre as mais diversas mercadorias? Obviamente que não há nenhum atributo físico que seja comum à infinidade de mercadorias que existem e que podem vir a existir. Mas é um elemento comum que é a base para a existência da riqueza e, portanto, das mercadorias, que é, como a gente já viu, o trabalho. Então, reparem que aquela definição de trabalho que eu dei, ela é muito importante. Se a gente trabalha com uma conceituação mais imprecisa de trabalho, essa relação ela já não ficaria tão clara. Por exemplo, para os fisiocratas, lá no século XVIII, a única forma de trabalho que produz valor é o trabalho rural, o trabalho diretamente sobre a terra.
E a gente pode até dizer que no estágio mais primitivo do desenvolvimento humano, a participação do trabalho rural é muito maior do que hoje, e ela era muito mais essencial do que é hoje, né? Então, até certo ponto, havia um elemento que é próprio da realidade no momento que justificava essa confusão. Porém, na medida em que o leque de mercadorias se amplia e vai ganhando outro caráter, né, mercadorias essenciais começam a surgir de dentro das fábricas, já não faz mais sentido pensar o trabalho nesses mesmos termos dos fisiocratas. E assim, a própria realidade ela já começa a apontar numa outra direção. E eu estou entrando nesse detalhe porque, frequentemente, a lei do valor ela é acusada de ser metafísica. E me parece que esse tipo de alegação ela é muito mais produto de um contexto, tanto prático quanto teórico, em que a importância do trabalho fica um pouco invisibilizada. Tanto que eu até fiz a referência à história lá do fim do trabalho. Mas voltando então à questão da mensuração das mercadorias. A grande sacada é que as mercadorias elas podem ser trocadas por meio da comparação entre a quantidade de trabalho necessárias para produzi-las, que é aquilo que ficou conhecido como trabalho socialmente necessário. E obviamente que mensura isso em tempo, tal, mas essa questão da mensuração propriamente dita, a gente vai discuti-la mais para frente. O que eu queria reforçar aqui é que a gente está falando de trabalho como a fusão entre uma atividade ideal e uma atividade prática de forma genérica. Isso, inclusive, ficou conhecido também como trabalho abstrato. E eu vou dar um exemplo que eu acho que é bastante visual para a gente dessa relação. Vamos pensar na produção de uma capinha de celular e a produção do aparelho celular propriamente dita. A quantidade de trabalho necessária para produzir a capinha é infinitamente menor do que a necessária para produzir o celular. Portanto, para equiparar as duas coisas, eu preciso de centenas de capinhas para equiparar com o valor do celular. Isso é a regra. Mais do que a regra, né, é um mecanismo básico na sua forma mais evidente, né? Mas esse exemplo ele é bom, inclusive, para lembrar que o trabalho complexo é o agregado de trabalho simples. Dessa forma, por exemplo, 1 hora de trabalho na produção de um microchip não gera o mesmo valor de 1 hora de trabalho na produção da capinha do celular. Na prática, as formas de trabalho mais complexas elas são até intuitivamente mensuradas, como o agregado de trabalhos mais simples. E é curioso como essas coisas às vezes ficam mais visuais e às vezes elas parecem mais difíceis de perceber. A gente está num contexto hoje em que, com as relações de trabalho mais precarizadas, muita gente começou a receber por hora de trabalho. Às vezes tem até um contrato estipulando isso. Nesse momento, a comparação entre os trabalhos simples e os trabalhos complexos, ela fica até um pouco mais evidente. Imagina, você é contratado para fazer um trabalho A, um trabalho de engenharia. A hora de trabalho vai ser um valor. Ah, você é contratado para fazer um trabalho muito simples. Ah, o trabalho de atendimento, enfim. A hora de trabalho vai ser um valor muito menor. Só que imagine, se a gente estivesse num contexto em que todo mundo tivesse com a carteira assinada, recebendo o salário no final do mês, essa divisão do valor em horas demandaria uma abstração. Mas ainda seguindo essa comparação entre contratos de trabalho expresso em hora, no contrato de ninguém vai vir escrito, por exemplo, que o seu trabalho equivale a 2,5 vezes o trabalho de um serralheiro. No contrato essas coisas vêm expressas no valor monetário, X reais, X dólares, enfim. O que, por outro lado, torna a comparação indireta. Mas não é novidade para ninguém, inclusive, né, que quando a gente vai comparar uma mercadoria, o que nos interessa é o seu preço. Ou seja, é a quantia de dinheiro que a gente tem que desembolsar para adquirir essa tal mercadoria, né? Só que o que é menos óbvio é que o dinheiro é a representação do valor, que por sua vez é o resultado dessa relação entre trabalhos simples e trabalhos complexos. E o que também não é óbvio, mas interessa pra gente, é que o dinheiro é uma mercadoria. Só que ele é uma mercadoria especial. Ele é uma mercadoria cuja função é ser a medida do valor. O dinheiro é, entre outras coisas, a unidade tangível que permite a equiparação das demais mercadorias. E novamente eu reforço um ponto, né, que em alguns momentos essa relação ela pode ficar mais evidente e em outros menos. No momento em que o ouro era a principal forma do dinheiro, é muito mais perceptível
que o dinheiro era uma mercadoria, que inclusive o ouro poderia ser comercializado com outras funções que não servir para confecção de moeda. Já num contexto em que a gente paga as coisas com cartão de crédito ou Pix, o dinheiro parece algo muito mais misterioso, mágico, abstrato, enfim. Só que os mais céticos que estão ouvindo aí, com toda certeza, eles têm uma série de exemplos para indicar que as coisas não funcionam exatamente da forma como eu estou colocando. Provavelmente vocês estão pensando algo nessa linha. O mesmo refrigerante pode custar X num lugar e 3x em outro lugar. Ou uma bolsa aparentemente simples, só que da Louis Vuitton, ela pode custar mais do que um celular tecnologicamente avançado até. Por enquanto, o que a gente deve pensar em casos como esses é que aqueles mecanismos que a gente já comentou seriam uma espécie de mecanismo fundamental, seriam a regra. Mas esse mecanismo ele não está livre de sofrer a influência de uma série de outros mecanismos. O mais falado deles, inclusive, é a famigerada relação entre oferta e demanda. Só que o ponto que a gente tem que reter é que esses mecanismos eles não interferem na produção do valor, mas sim em como o valor é transformado em preço. Nesse momento, isso que eu estou falando pode parecer grego, pode parecer completamente besta, uma preciosidade, mas eu prometo que mais para frente essa diferença ela vai fazer sentido, e eu vou voltar a ela. Só que por hora a gente pode dizer então que se a oferta de uma mercadoria ela em muito supera a demanda, essa mercadoria ela tende a ter um preço de venda inferior ao seu valor. Já se a oferta é muito menor em relação à demanda, a mercadoria tende a ter um preço de venda superior ao seu valor. Mas ambos os casos, no agregado, eles tendem a ser as exceções e não a regra. A gente também vai voltar a esse ponto já no próximo episódio, que eu vou fazer aquela sessão de discutir alguns mitos que foram gerados em torno da lei do valor. Mas falando em mitos que foram gerados em torno da lei do valor, como os próprios liberais se apressam em reconhecer, o mercado ele atua para que as distorções sejam corrigidas. Então, setores onde os preços das mercadorias estão acima do seu valor, esses setores vão atrair mais competidores. Do mesmo modo, os setores em que o preço está muito abaixo do valor têm a tendência a repelir competidores e, portanto, reduzir a competição e logo os preços vão se normalizar. Ou seja, a tendência é que, ainda que os preços fujam do seu valor, eles sempre tendem a voltar a esse valor. E esse último ponto que a gente discutiu, inclusive é bem legal para a gente entender o que o Marx queria chamar a atenção quando ele falou na história do fetichismo da mercadoria. Esses mecanismos no mercado, eles acabam se tornando os reais planejadores, não só da economia, mas da organização social, alocação de pessoas, distribuição geográfica das pessoas. Ou seja, é importante demais enfatizar que esses movimentos do mercado, da lógica capitalista, eles são e têm efeitos reais, concretos, sobre a vida das pessoas. A gente não está falando de uma inversão de valores que acontece somente no nível da consciência, porque tem muita gente que entende o fetichismo da mercadoria como uma questão meramente ideal. Então, dentro do modo de produção capitalista, a humanidade de fato perdeu o controle da produção, da distribuição das coisas. O melhor exemplo do fetichismo é inclusive o próprio dinheiro. O dinheiro é algo que só tem importância em alguns contextos históricos. Vocês vão lembrar lá das aulas de história que uma nota de R$100 na sociedade feudal ela não ia passar de um papel inútil. Só que hoje, com o modo de produção capitalista abraçando quase a totalidade do globo, se não a totalidade, quando você apresenta uma nota de R$100, você tem acesso a coisas que têm uma certa quantidade de trabalho nelas encarnado, que em termos monetários passam a valer aproximadamente R$100. Aproximadamente, porque como eu falei, os preços podem orbitar em torno do valor. Então eu volto a enfatizar, o que o Marx chama de fetichismo não é uma ilusão dos nossos sentidos, não é uma questão de consciência, ou meramente de consciência. É, na verdade, uma característica do modo de produção capitalista que retira da humanidade o controle dos seus próprios rumos. Mas como essa parte ela é muito densa, ela é muito cheia de conceitos, e a gente está aqui ainda só no nosso primeiro episódio, acho que a gente pode ir ficando por aqui.
A gente ainda não encerrou o capítulo 3, a minha ideia é fazer um episódio para cada capítulo, mas eu retomo o capítulo 3 no início do próximo episódio, aproveito até para relembrar algumas coisas que a gente falou no episódio de hoje, e aí eu acho que a gente consegue ir avançando sem deixar ninguém para trás. Porque imagino que tenham pessoas aí que já tenham lido o Capital, estão querendo só relembrar conceitos, e tem aqueles que estão começando a estudar e achando que aqui pode ser um bom início de trajetória. Então, provavelmente eu vou gravar o próximo episódio antes desse episódio ir ao ar, justamente para não ter problema de continuidade com o curso, mas podem deixar questões nos comentários que eu tento responder diretamente aí, nos comentários, e eventualmente no próximo episódio eu consigo fazer algo mais dedicado a responder questões, principalmente naquelas questões que podem demandar um pouco mais de trabalho. Então, gente, é isso, um abraço e até a próxima.